Olá pessoal, aqui é o formador Manuel Manico, empreendedor, especialista em finanças pessoais, formador de inglês e presidente do projeto Riqueza Honesta. Bem, nesta videoaula vamos falar sobre como superar crenças limitantes, crenças que impedem as pessoas de prosperar financeiramente. A primeira coisa a fazer é identificar quais são as crenças, quais são os bloqueios mentais que impedem as pessoas de prosperar, que impedem as pessoas avançar para a riqueza. Normalmente, quando falamos de crença, estamos a falar de hábitos que comandam o nosso corpo, hábitos que comandam a nossa forma de pensar. Crenças são padrões, são hábitos automatizados no nosso cérebro e que nos fazem agir de uma maneira que realmente não temos poder sobre eles. Por exemplo, um exemplo de crença é o que acontece, por exemplo, com o hábito que nós temos de escovar os dentes. Quando a pessoa acorda, automaticamente a pessoa já se direciona para a escova, né? Raramente as pessoas saem de casa sem escovar os dentes. Por quê? Porque isso já está automatizado, já é um hábito que foi construído durante um longo tempo e com certeza as pessoas fazem isso de forma natural. A nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir também são crenças que foram construídas ao longo do tempo. Nós assimilamos por meio de outras pessoas e inconscientemente, às vezes nós falamos como as pessoas com quem nós nos associamos também e agimos também do mesmo jeito. Quando isso acontece é porque estamos diante de uma crença. Agora, como é que nós podemos desbloquear, desreprogramar essas crenças negativas que nos fazem mal? A primeira coisa é identificar se realmente nós temos crenças negativas em relação ao dinheiro. E nós podemos nos perguntar, por exemplo, quais são as crenças negativas que eu tenho em relação ao dinheiro. Esperar um pouco e às vezes temos que escrever mesmo as crenças que surgem, como por exemplo, os ricos não vão ir para o céu. Muita gente interpretou mal essa passagem das Escrituras Sagradas. Isso se torna uma das crenças que impedem muitas pessoas de serem prósperas financeiramente. A outra crença que nós podemos desbloquear, que é uma crença limitante, é, por exemplo, dinheiro é mesmo para gastar, dinheiro é para quê? Dinheiro é mesmo para gastar. Quando a pessoa mentaliza isso, o que acontece? Sempre que pega dinheiro, o dinheiro vai para os gastos desnecessários. Mas o dinheiro não serve somente para gastar, não. Agora, como é que alguém pode superar essas crenças limitantes? Como é que alguém pode criar crenças positivas em relação ao dinheiro que lhe levarão a poder então começar a prosperar, a poder então avançar para frente? Bilhões de pessoas no mundo que vivem na pobreza é porque realmente têm crenças negativas em relação ao dinheiro. Todas as pessoas que ficaram ricas, que saíram do zero e se tornaram ricas, milionários self-made, elas tiveram que reprogramar as suas crenças em relação ao dinheiro. E uma das maneiras de reprogramarmos as nossas crenças, substituir as crenças negativas por crenças positivas em relação ao dinheiro, é fazermos uma substituição. Por exemplo, quando alguém diz que os ricos não vão para o céu, nós podemos substituir essa crença por fazer uma pergunta: será que existe um rico na Bíblia que foi amigo de Deus e ainda assim teve uma boa amizade com Deus e não foi alguém materialista? Sim, temos o exemplo de Jó, o exemplo de Abraão, Isaac, José
e de muitos outros servos fiéis de Deus, que realmente tiveram uma grande fé, mas ainda assim eram homens ricos, prósperos e tinham uma boa amizade com Deus. Automaticamente, essa verdade destrói a crença negativa. Quando alguém diz, o dinheiro é mesmo para gastar, então você pergunta, por que você diz isso? Por que você acredita nisso? Ao fazermos essa pergunta, a nossa mente vai em busca da resposta. Será que as pessoas que são ricas financeiramente, as pessoas que têm sempre dinheiro, gastam tudo o que ganham? Não. Por isso é que elas têm. Riqueza é o que você acumula, não o que você gasta. Esta é uma das principais maneiras de realmente destruirmos as crenças limitantes e avançarmos para a prosperidade. Muito obrigado pelo carinho da tua atenção.